Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, meditando, rezando e aprendendo também com o Pai a viver a nossa vida de filho e de filha. É uma alegria poder entrar na sua casa e você também poder entrar aqui dentro desse santuário por essas imagens e fazer esta comunhão e juntos rezarmos ao Pai para que nos conceda a sua graça sempre e em todo momento. O Papa Francisco, em sua audiência geral de 5 de junho de 2024, fala sobre o Espírito e a esposa. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. O vento sopra onde quer, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Tomando o texto da primeira carta aos Coríntios 12, de 11 a 13, nos diz: mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Fecha aspas. Continua o Papa. O Espírito cria e anima as instituições, mas ele próprio não pode ser institucionalizado, coisificado. O vento sopra onde quer. Assim, o Espírito distribui os seus dons como quer. São Paulo fará de tudo isto a lei fundamental do agir cristão. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Diz uma pessoa livre, um cristão livre, é aquele que tem o Espírito do Senhor. Trata-se de uma liberdade muito especial, deveras diferente da que é geralmente entendida. Não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de fazer livremente o que Deus quer. Não é a liberdade de praticar o bem ou o mal, mas a liberdade de praticar o bem e de o fazer livremente. Isto é, por atração, não por obrigação. Em síntese, liberdade de filhos, não de escravos. A liberdade do Espírito, como nos recorda São Paulo, nunca é um pretexto para as obras da carne, mas se manifesta paradoxalmente no serviço ao próximo que nos liberta do egoísmo. Partindo desta reflexão do Santo Padre sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, onde está o Espírito, aí está a liberdade. Porque o Espírito é livre e quem se deixa livremente ser conduzido por ele, certamente não perderá o rumo da sua vida e nem o rumo da sua fé, ao contrário. E o Papa fala uma coisa muito interessante aqui, que é a liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que Deus quer. Aí está a verdadeira liberdade. Jesus, na sua ação, no seu ministério, buscou sempre realizar a vontade do Pai. Essa é a vontade do meu Pai. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu falo o que eu vejo meu Pai falar. Então é essa liberdade que o Espírito nos dá quando nós acolhemos a Deus em nossas vidas e acolhemos o Espírito Santo. Então nós somos conduzidos por Ele. Não é mais coisas da minha cabeça, ou do que eu acho, ou do que o outro acha que eu vou viver. Mas é daquilo que Deus me direciona e me conduz. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus, mas ao contrário, ele torna-a mais forte e mais firme dentro de nós. Porque ele nos revela a verdade, ele nos revela o sentido das coisas.
Então, quando se fala às vezes de liberdade, as pessoas acham que é fazer o que quer. Não, é fazer o que Deus quer. E também é fazer aquilo que é bom e aquilo que proporciona o bem para os outros. E fazer isso com liberdade. Eu decido, né, fazer estas coisas porque são boas. Porque Deus falou, porque Deus ordenou, porque é assim que o cristão deve viver, né, na liberdade de optar em fazer aquilo que deve ser feito, como cumprir os mandamentos, né? A palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor, os ensinamentos da Sagrada Escritura. Tudo isso está dentro da liberdade. Ninguém faz isso contra a sua vontade. Mas quando nós somos livres para essas coisas, nós as concretizamos em nossa vida. Veja a vida de um santo, né? Toma o exemplo de uma pessoa santa, como que ela age no seu dia a dia. Ela se torna muito humilde, ela se torna muito pequena, sente muito pecadora. São Francisco dizia, eu sou o maior pecador do mundo, né? E ele é tido como um santo. Então, a humildade no sentido de deixar que prevaleça em mim a vontade de Deus, eu dou essa liberdade, eu dou esse assentimento, aí sim o Espírito começa a agir em nós, a nos conduzir. Ele não nos faz de escravos, ao contrário, ele age em nós e deixa a gente livre. Continuamos sendo livres. Por isso que o perigo é nós desviarmos disso e querermos atribuir a nossa vontade ou liberdade, o nosso querer, como se fosse do Espírito, e que não é. Então, muito cuidado, né? Eu sou livre porque eu recebi o Espírito Santo. Glória a Deus. Se você obedece Ele, se você se deixa conduzir por Ele, vai ser uma pessoa excelente no meio do mundo. Vai ser uma pessoa humilde, vai ser uma pessoa obediente a Deus, vai ser uma pessoa caridosa, vai ser uma pessoa amorosa, né? E assim por diante. Então a gente conhece os frutos que acompanham essa ação do Espírito em nossa vida. Então por isso, não se engane, viu? O Espírito Santo nos dá a liberdade, né? E Ele é livre e nós na liberdade nos submetemos a Ele, nos deixamos ser conduzidos por Ele. E quem deixa ser conduzido por Ele não se engana. Então, é nesse sentido que a nossa vida, que o nosso modo de viver nos leve cada vez mais à perfeição. O Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade, diz nosso Senhor. Portanto, deixemo-nos conduzir por Ele. Escute-o, faça silêncio, se disponha ao Espírito Santo para que você possa, assim, experimentar a força da sua ação na sua vida. E eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com Ele, porque Ele, de fato, é muito discreto, Ele, de fato, é muito forte e quando encontra um coração aberto, Ele realiza grandes coisas. A Virgem Maria, que é a cheia de graça, que Deus a abundou com seu Espírito, já na sua concepção, é a ela que nós vamos agora dirigir a nossa oração. E vamos pedir a ela que, como mãe, interceda por nós, para que de junto de Deus venha o Espírito Santo, força da nossa vida. Vamos rezar. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietà, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, mãe, esta nossa humilde oração. Faça o seu pedido. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Assim, colocando as nossas vidas, os nossos corações nas mãos da Virgem Maria e suplicando ao Pai das Misericórdias, o Espírito Santo, desejo que você e toda a sua casa e toda a sua família caminhe sobre a luz do Espírito. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.